Olá, você está no DesenvolvaCast, esse programa de podcast gravado exclusivamente para você que é dono, gerente de farmácia, que realmente precisa se atualizar. Você que precisa entender um pouco tendências, resolver as suas pendências. E hoje nós vamos falar aqui de presente, olhar um pouquinho para o passado e falar de futuro. Eu estou aqui hoje com o Jorge, meu amigo há mais de 17 anos, ele que é do grupo Santa Cruz Farmácias Digitais e vai trazer um tema muito importante. Jorge, muito obrigado por você ter vindo aqui. Dê aí os seus boas-vindas a todos que estão nos ouvindo. Legal, Marcelo. Primeiramente, queria agradecer esse convite especial aí para a gente estar podendo ter esse bate-papo. Acho que tem muita informação legal aqui que a gente vai falar com o dono da farmácia, de todos os perfis. Acho que é importante a gente colocar isso também. E satisfação em revê-lo novamente depois desses 17 anos de estrada lutando para levar a informação. Ô Jorge, e começando, né? Eu te encontrei mexendo com tecnologia. Eu olhei para trás e vi você mexendo com tecnologia. E eu tô olhando hoje... Eu queria primeiro, antes da gente falar de farmácia digital, eu queria que você falasse do Jorge. O Jorge sempre foi apaixonado por tecnologia, né? RP, você tava lá, tendência, você tava lá. Fala do Jorge. Quem que é o Jorge hoje? Isso aí é interessante porque... 2006 foi a minha primeira experiência com o varejo farma, com farmácia e com tecnologia. Na época, a proposta que chegou para mim, a oportunidade era como é que a gente faz para falar com o dono de farmácia, explicar para ele que se ele melhorar a gestão dele, ele vai faturar melhor, tudo. E aí nós temos um RP para colocar no mercado que ele pode usar como apoio para fazer isso. E de lá para cá, Marcelo, foi o RP, depois a gente vai vendo pedido eletrônico, integração com os outros parceiros do mercado, com indústria entrando, e tudo a tecnologia e o varejo farma. Realmente é uma caminhada que já fazem alguns anos que eu tô nela. Mas, Jorge, nessa jornada toda, se for para ajudar a farmácia, você ainda continua fazendo a mesma coisa, então... É a mesma coisa. Mudou as ferramentas, mudou o jeito de fazer, porque o mercado tem evoluído também, mas continuar ajudando a farmácia é o que a gente continua fazendo. Que legal. E hoje você está onde? Se apresenta então hoje, conta pro pessoal, a empresa e tudo mais, Jorge. Legal. Hoje eu estou no Grupo SC, né? Esse Grupo SC é formado pelas distribuidoras Santa Cruz, Panfarma e Oncoprod. Será que conhecem, Jorge? Acredito que o pessoal deve ter ouvido falar dessas empresas. Quantos % do mercado tem, Jorge? Mais ou menos. Olha, eu vou te falar assim, a participação é muito grande que a gente tem no mercado, né? E primeiro e segundo lugar de share são das distribuidoras Santa Cruz e Panfarma. Que legal. Acho que é importante falar que esse ano o grupo está completando 70 anos de história. Eu tenho um grande amigo que é o Rodrigo, né? Quero até mandar um abraço para ele. E eu vi uma foto dele numa farmácia, né? Que eu acho que é onde tudo começou, né, Jorge? Sim. Você sabe que foto é essa que eu tô falando? Parece que num dos eventos, tinha uma foto da... Eu sei que foto que você tá falando, sim. Essa foto, inclusive, no nosso escritório ali no administrativo, nós temos uma réplica daquele cenário, aquela farmácia, essa foto está lá também. Mas a história do grupo começou no interior do Paraná, Laranjeiras, foi para Cascavel e de lá começou o início da distribuição na sequência, né? Começou com uma farmácia, depois foi para distribuição e aí foi ampliando os horizontes, hoje com 39 centros de distribuição no país. Caramba. Eu tenho a honra e o privilégio de, durante essa jornada, ter feito vários projetos juntos de treinamento, de qualificação, nas feiras. Então, quero mandar um abraço aí para todos. E o que me chama a atenção, entrando nesse tema agora, é que a Santa Cruz, com esse braço do Farmácias Digitais, posso falar assim, essa unidade de negócio? Claro, pode falar. É assim mesmo? Nós temos ali, além das distribuidoras, né, uma unidade de negócio que é a área de inovação. A área de inovação, e dentro da área de inovação, várias frentes, vários projetos voltados para ajudar o lojista. E um deles... é o Farmácias Digitais. Olha só! Mas é interessante que uma empresa aí de 70 anos... 70 anos. 70 anos, com tanta inovação, com tanta tecnologia e com esse olhar de futuro, é isso que a gente vai falar. E eu quero começar, Jorge, falando nesse olhar de futuro da digitalização. Certo. Digitalização. Veja bem, Marcelo, o Grupo SC
Santa Cruz e Panfarma, eles já foram pioneiros em termos de tecnologia, digitalização, lá no início dos anos 2000, quando lançou o pedido eletrônico. Pedido eletrônico, né? sim. Isso aí veio revolucionando o mercado. Hoje é uma prática comum aí de todos os players. Que era a lógica que eu não precisava mais ficar no telefone. Isso, exatamente. Então, esse pioneirismo surgiu de lá. Agora, em 2019, acho que é legal contar essa história aqui. Em 2019, o Grupo SC fez a aquisição da primeira startup, que foi o Farmácia Zep. Uau! Então, isso deu início a um caminho onde a preocupação começou a ser voltado para a tecnologia e para a inovação, que é o que a gente está falando aqui. Que joia, que joia. E, gente, todos vocês que estão aqui, eu quero já começar dizendo o seguinte. Quando a gente fala de digitalização, não é um RP, não é WhatsApp, não é CRM. Digitalização começa com mentalidade. A tecnologia em si, eu até anotei aqui, é a ferramenta. Só que a ferramenta sozinha, uma enxada sozinha, um celular sozinho, não faz nada. A digitalização de uma farmácia, essa coisa que a gente vai comentar hoje aqui de vender por outros canais, de fazer um e-commerce, de ter um totem, segura. Nós vamos falar muito sobre isso. Ela começa com a mentalidade do dono. É isso mesmo, Jorge? Você concorda comigo? Concordo plenamente contigo. Até posso trazer alguns exemplos aqui. A primeira farmácia que eu tive o privilégio de visitar e apresentar o Farmácia Zep, lá em 2019, Sim. Convidando para fazer parte, ela não tinha nenhum contato com digitalização. Ela não tinha lá o e-commerce, ela não estava no marketplace, menos ainda totem. E a mentalidade naquela ocasião, interior de Santa Catarina, veja bem, não começamos por uma grande capital, não. Você é catarinense? Sou não. Paranaense. Você é paranaense? Paranaense. Tá. Santa Catarina, no interior, foi porque quando fizemos a aquisição do Farmácia Zep, a unidade de negócio e escritório era em Blumenau, Santa era Catarina. Blumenau, Isso. ok. Então, foi de lá que surgiu e, naturalmente, a gente tinha sede lá e, por isso, fizemos o primeiro teste, o primeiro piloto com uma farmácia local lá da cidade. Certo. Mas o ponto é, ele falou assim, bom, você é do Grupo SC, já sou cliente há muito tempo, né? Confio principalmente aí nas marcas da distribuição. Ele falou, eu topo, aceito esse desafio. Então, quando a gente começou o trabalho, o que foi? Ficou muito claro assim, ele não tinha um entendimento do que era exatamente isso que a gente estava fazendo. Ele falou, é um projeto do grupo, eu tô dentro. Agora, o que é isso, né? Como é que funciona? Que joia. Então, teve todo o trabalho de explicar o que era o negócio, mas além da explicação do modelo, que é um marketplace, onde as farmácias se cadastram, colocam os produtos lá dentro e tem um universo de consumidores, como que trabalha com isso? Porque ele não sabia. E da mesma forma desse primeiro case que a gente teve, outros donos de farmácia que eu continuo conversando aí em feiras, em eventos, eles ainda não sabem como fazer para a farmácia dele operar dentro da digitalização. Mas hoje eu quero que você explique, vamos tentar dar um começo. E claro, vai ter telefone, vai ter como falar, vai ter como perguntar, segura aí. Mas essa primeira parte eu quero destacar com você, que digitalização de farmácia não é um RP. Não é vender por WhatsApp, não é isso. Porque não adianta nada eu te dar uma ferramenta, não adianta nada eu te dar um novo jeito de fazer com a mentalidade antiga. A sua equipe fazendo do jeito antigo. Eu vou dar um exemplo para você. Eu tenho lá um time, bons balconistas, mas eu deixo o WhatsApp, eu deixo o aplicativo, eu deixo isso para trás. Eu demoro. Isso é mentalidade, né, Jorge? Você veja só, às vezes o dono da farmácia ele tem a impressão que se ele se cadastrar dentro de um aplicativo ou se ele tiver um site próprio, um e-commerce, que automaticamente ele vai começar a vender mais. Não é tão simples assim. Não é simples, é um super desafio, tem muito trabalho envolvido. Agora, o que é importante a gente comentar aqui? Ter acesso a essas ferramentas é o primeiro passo. Legal. O segundo passo é, você precisa dar atenção a esse canal de vendas da mesma forma que você dá atenção para o varejo físico. Para o varejo físico. Fantástico. Até porque nós estamos falando agora e a gente vai entrar nisso, de um cliente que está
no celular, que está no e-commerce, que está com o aplicativo. E aí, o próprio sistema, o próprio app, vai falar da sua farmácia. Mas você está preparado? Você está querendo vender de outras formas? Você está querendo... Tem cliente meu que tem... E eu tenho discutido isso com ele na consultoria, Jorge, que ele teve a percepção de que ele não mais abriria novas lojas físicas. Certo. Ele investiu tanto que ele tem uma venda tão poderosa que ele não sabe aonde é que tá, mas a gente sabe, né? Certo. Do que propriamente o cliente entrando lá. Só que uma nova realidade se forma, onde esse mesmo cliente que está comprando por uma ferramenta, Sim, com o celular dele, também está indo lá, no físico. Olha só que mudança, né, Jorge? é uma mudança grande, porque quando você pensa que o digital é só para vender online, tem muito mais coisas envolvidas. Ele pode ser um canal de vendas também, mas é um canal de relacionamento. Uau! E o que vai acontecendo? O perfil do consumidor vem mudando nos últimos anos. Esse consumidor que estava acostumado a somente ir no ambiente físico, ele também está tendo experiências de comprar pelo digital. E se a sua farmácia não estiver presente nesses canais, você não se relaciona da melhor forma possível com o seu consumidor. Ô Jorge, no passado a gente falava assim, cliente do digital, né? Cliente do... Não tem mais isso, né, Jorge? Não, veja bem, tem muito cliente, muito consumidor que ele faz uma pesquisa pelo aplicativo, que ele compra no aplicativo, mas ele faz questão de passar na loja, retirar para não pegar fila. Olha que interessante, olha que interessante. Vamos a alguns números. RD, 20% da venda dela, Raia Drogasil, para quem não sabe, 20%, em torno de 20%, passando por canais online, seja aplicativo, site, aplicativo próprio, venda através de iFood e o que seja. O próprio Farmácias App, né? Não é isso, Jorge? A gente tem uma operação com algumas grandes redes também que já estão lá. Outras a gente ainda está em contato para trazer eles, mas o principal perfil do nosso lojista que faz parte hoje do aplicativo é a farmácia independente, o associativista, pequenas e médias redes. Olha que olhar interessante, vamos falar disso já já. Mas vamos lá. RD, 20%, Araújo, em torno de 17%, 18%. E eu quero aqui falar para você que não tem mais como você falar que aquele cliente é só do dígito. O cliente, ele tem um começo de uma experiência no aplicativo, no celular, mas ele quer buscar. Tem cliente que vai na loja e quer que mande na casa dele. Agora, observe comigo. Qual é a farmácia que existe? A farmácia que está em todos os lugares. A farmácia que está resolvendo o problema para o cliente. E aí eu quero fazer aqui uma pergunta a você, Jorge, como gestor, né, como responsável também por um braço dessa parte aí. O que o Farmácias Digitais, o Farmácias App, tem feito para ajudar essas farmácias independentes, o associativismo, a se digitalizar? O que vocês têm feito? Bom, primeiramente, existe todo um trabalho de tentar levar essa cultura do digital para a farmácia. Até porque você está aqui para isso, né? Exatamente. E as ferramentas que a gente oferece para ele é um portfólio completo para que ela realmente esteja preparada e, da mesma forma que uma grande rede já tem uma operação mais madura nesse sentido, qualquer outra farmácia pode ter acesso também por meio dessas ferramentas. Então, nós colocamos um marketplace, que é o Farmácias App. Isso aí democratiza, porque qualquer farmácia pode se cadastrar e anunciar os seus produtos ali, Joia. Aproveitando esse volume de vendas que a gente já está trazendo, esse tráfego de usuários e consumidores que já estão acostumados e gostam de comprar pelo aplicativo. Jorge, eu sei que às vezes as linguagens, marketplace é um termo em inglês, mas eu queria pedir permissão para a gente poder só descer um nível, para a gente ser básico, porque vai que tem gente que não sabe. O marketplace, pessoal, aí você complementa. Por exemplo, vou citar algumas aqui. Você pode citar algumas, Jorge? Para o pessoal entender como é que tá. O marketplace é aquele mercado aberto, assim, digital, onde você tem oportunidade de se cadastrar e oferecer os produtos. Vamos pegar um exemplo aqui. Exemplo.
Mercado Livre é um tipo de marketplace. Tá. Você tem diversos lojistas vendendo diversos tipos de produto ali dentro e vários consumidores navegando. Um outro exemplo, Magalu também é um tipo de marketplace. E nós temos um... especializado em farmácia, que é o Farmácia Zep. Tá. E na lógica, o quê? Eu tô no hotel, eu fui pra Recife, eu tô num hotel, e aí eu entro no Farmácia Zep, quero um determinado produto, e vocês vão indicar as farmácias que estão cadastradas lá? É isso, Jorge? Isso também é um bom exemplo, né? Esse de viajar já usei bastante. Inclusive, aconteceu de eu sair meio apressado por uma viagem, acabei não levando ali material de higiene básica, creme dental e a escova. Bom, vou sair pra rua comprar, achei que era meio arriscado um lugar que eu tava, entrei no aplicativo. Digitei ali, creme dental. Tá bom. Já me apareceu as opções de várias farmácias que me atendiam no endereço que eu estava, naquele hotel. Isso por um raio, Jorge? Cada farmácia define, né, a sua abrangência. Tá então bom. Tem farmácia que atende a cidade toda, tem farmácia que atende uma região da cidade, tem farmácia que atende só um raio em torno de 5 km em torno dela. Então a gente consegue dar essa flexibilidade para a farmácia, ela que dita a regra, ela que determina quanto tempo ela vai levar para entregar, até 1 hora, até meia hora, até 4 horas, isso vai muito da operação da farmácia. Isso ela coloca no cadastro. No cadastro dela, a hora que ela está entrando, ela já informa. E em muitos casos como esse, você tem a opção de escolher, eu como consumidor, no meu exemplo, se eu queria um frete grátis, se eu queria quem entregava mais rápido, se eu queria o menor preço. Então, eu tenho essa condição como consumidor de fazer todos os filtros e ter a minha melhor opção. Por que eu acho legal essa ideia? Porque você não precisa necessariamente ter vários aplicativos instalados. Tá bom. Tá jóia. Ô Jorge, o que mais que o Farmácias Digitais tem feito para contribuir para esse mundo novo que está se formando? Então, a plataforma de entrada, você começa por esse canal aberto, já tem muito consumidor, mas as farmácias, à medida que elas experimentam esse contato por meio desse canal, ela fala assim, eu não posso ter o meu site próprio também? Uau! Porque uma coisa é eu estar dentro do Farmácia Zep, junto com vários lojistas. Mas e se eu quiser ter o meu site, o meu aplicativo? É aí onde entra que a gente entrega uma plataforma de e-commerce, onde a logo, as imagens, tudo é da própria farmácia, só que a gente entrega a plataforma pronta, isso funcionando. É a famosa white label? É o white label, né? Tava evitando usar o termo em inglês. Eu também não queria, mas é bom, porque daí o pessoal vai entendendo, né? Que legal, Jorge. Então tem isso também. Tem isso também. E juntamente com a venda online, né? Que estamos falando aqui do marketplace, do e-commerce próprio, a gente consegue também levar uma experiência digital para aquele consumidor que está dentro da farmácia do ambiente físico. Tá bom. Então, por exemplo, uma forma de fazer isso é você colocar um totem de autoatendimento. Esse eu vi que você me mostrou, nós estivemos num evento juntos, né? E eu vi, Jorge, o totem, e foi o João que me mostrou, o totem foi muito legal. Qual é a ideia do totem que eu percebi? E eu tô percebendo, o cliente, ele quer agilidade. Eu tô percebendo que agilidade hoje é uma proposta de valor. E até aproveitando para você que está assistindo, traz isso que a gente está comentando também para o off. É intolerável hoje eu ter uma farmácia que não é ágil. Porque se eu estou querendo o produto, eu quero rápido, né? E aí eu tenho um aplicativo, está resolvendo um problema, é para resolver um problema de agilidade e de segurança também. O site próprio também é para fazer isso. Agora, o totem, cara, o totem é eu entrar na farmácia, deixa eu dar minha percepção como consultor e você vai falar como dono do negócio, né? Como gestor. Eu entro, eu não quero pegar fila. Eu vou lá no totem, foi isso que eu percebi, coloco. Hoje, eu tenho um filho de 10 anos, eu tenho 5 filhos, né, Jorge? Mas o Lourenço, de 10 anos, eu fui na loja Decathlon e tinha uma moça lá tentando ensinar o assistente do totem. Aí eu cochichei para ela e falei assim, você pode deixar meu filho, que nunca tinha feito isso antes? Jorge, ele cumpriu o procedimento sozinho. Olha que legal, hein? No autosserviço, no caixa rápido.
E o totem, aí o totem falou assim, papai, mas quando a gente vai no McDonald's, eu já tô usando. Papai, quando a gente vai no Burger King, por que você tá tão... Ele falou assim, por que você tá tão impressionado? E aí eu comecei a pensar, não deve ser só no McDonald's. Essa nova geração, ela não é uma geração da farmácia, Jorge. É uma geração que usa o totem. E que prefere usar o totem, né? Você veja assim que como que é a nossa percepção. Inicialmente, a gente tentou levar isso de uma maneira diferente. Não existia totem. Não existia totem. Não existia totem. No primeiro momento, a gente pensou em colocar um QR Code colado na gôndola e o consumidor, para fazer um autoatendimento, pegava o celular e fazia lá, escaneava o QR Code para ele ter essa experiência no celular, estando dentro da farmácia. Quer dizer, eu vou no físico... escaneio, joga o cara pro celular. Foi essa a ideia inicial. E agora, aí, Jorge? Veja o que aconteceu. Nós fomos para um evento, né? Um evento que aconteceu na Bahia, e a gente queria mostrar essa experiência pro dono da farmácia. Falar, a gente tem isso. Só que daí, nesse evento, a melhor forma da gente mostrar, falamos, vamos colocar num totem, que aí a gente mostra como é que seria a experiência. Tipo aqueles totens de evento, entendi. Totem de evento. Só que a partir disso, o próprio pessoal que passava lá pelo stand falou, olha, como é que eu faço para ter um totem desse dentro da minha farmácia? Aí a gente entendeu, falou, a solução que estava no celular, que pode continuar ali também como opção, mas por que não colocar isso dentro do totem e entregar o equipamento pronto, com a maquininha, tudo integrado, funcionando? E aí a gente colocou isso no mercado. Então nós estamos aí, já fizemos pilotos, fizemos testes, temos casos reais aí de uso do totem. Mas para nossa surpresa, você citou um ponto legal na sua fala. Você falou, eu quero chegar, quero agilidade. Eu lá vou me atender e tudo mais. Agora, a surpresa que nós tivemos foi a percepção do dono da farmácia. Olha o que a gente escutou e foi muito marcante isso aí. Ele falou, com esse equipamento, você me resolveu um problema de funcionários. Uau! Falei, como assim? Me explica melhor. Então ele falou, olha, eu tenho uma loja, coloquei um caixa para atendimento, em alguns horários, os horários de pico, começa a ter fila naquele caixa. E aí, qual que era a solução que ele estava implementando? Vou ter que colocar mais uma pessoa, mais um funcionário no caixa, para ter 2, para aliviar a fila. A hora que ele entendeu que o totem poderia substituir esse segundo funcionário, onde ele ia usar uma otimização de equipe, que ele não precisa ter mais funcionários por conta do tempo todo. Era só por horário de pico esse problema dele. Então, quando ele entendeu isso, ele falou, o totem me resolve esse problema. Boa. Legal. Gente, então, nesse bloco eu quero destacar você. Agilidade hoje é moeda de valor. Agilidade hoje é moeda de confiança. O cliente, ele quer que você, farmácia, respeite o tempo dele. E apresentar todas essas opções, totem, lockers, que são os armários, que eu já tenho visto também, os checkouts rápidos, é uma forma de você entender que cada cliente é de um jeito. E alguém me pergunta, mas Marcelo, e aquele atendimento humanizado, aquele olhar, ok, continue oferecendo, mas há clientes que estão crescendo que não querem bate-papo, eles não querem enrolação, eles querem pagar, pegar o produto deles e ir embora. É só isso. E esse respeito, esse olhar da necessidade do cliente deve ser visto. Por quê? Cada cliente é de um jeito. Pega essa, isso vai fazer a diferença. Você concorda, Jorge? Que não tem mais média. Cada cliente quer uma coisa. Eu concordo e até reforço no seguinte sentido. Eu acho que a melhor pessoa para escolher como ela quer ser atendida é o próprio cliente. Então, você, enquanto dono de farmácia, você tem que estar à disposição para atender o seu cliente. Se ele quiser comprar no aplicativo, ele faz uma pesquisa lá. Se ele quer comprar no site, ele compra lá. Se ele quer comprar no totem ou ser atendido no balcão, acho que se você conseguir prestar esse atendimento e dar essas opções, com certeza a experiência desse consumidor vai ser excelente, ele vai voltar a comprar com você. Há um termo em inglês que chama omnicanalidade, né? Eu já ouvi também, e eu até prefiro esse termo em inglês assim, mas eu gosto que chama jornada híbrida. Eu gosto dessa expressão jornada híbrida. Ele começa no Google, ele vai em tal aplicativo, ele vai na loja, ele confere, ele está na loja física, ele quer... E se você e a sua farmácia não estiver nesses lugares, ele vai procurar
uma farmácia que está. Não é isso, Jorge? A gente tem visto isso, né? Sim, a gente tem visto isso porque é o perfil do consumidor que está mudando, né? Tá. Então, quando você observa, assim, você falou muito bem sobre gerações. Você trouxe o exemplo do seu filho com do o Lorenzo. Lorenzo. Eu também tenho um filho, Pedro, tá aí com 15 anos. E uma das coisas que ele gosta é pesquisar no aplicativo. Tá. Ele já escolhe o produto, ele sabe onde que tem, mas ele gosta da experiência de ir até a farmácia. Então, às vezes eu acompanho com ele, ele faz a compra, tudo ali, mas ele quer ir lá. Então, ele junta as duas coisas, né? É a compra pelo digital, mas a experiência do atendimento físico ali também. E o que faz essa omnicanalidade, essa jornada híbrida, o que isso traduz para nós? Estar onde o cliente está. Não tem mais aquela história de 8 às 18. Farmácia quase nunca teve isso. Mas eu tenho uma história para contar, que eu ouvi, que uma pessoa abriu o site e viu lá. Tal empresa, ele queria, na verdade, um produto físico qualquer. Tenta imaginar aí. Qualquer produto físico. E aí ele abriu o site. Minha farmácia, minha empresa está digitalizada. Ele tem um site. Se engana. E ele falou assim, nosso horário de atendimento era 8 a 18. Não tinha um botão de WhatsApp, não tinha um botão de nada. Era um telefone e o horário das 8 às 18. Pega essa. E ele tinha até boas referências daquela loja, que um amigo tinha comprado tal produto lá. Só que ele falou assim, não, eu quero esse final de semana fazer, vamos imaginar que ele queria fazer um churrasquinho. Eu quero a minha grelha, o meu churrasco, esse final de semana. E já era sexta-feira e ele não poderia ir. E ele morava em Leme, interior de São Paulo aqui. Ele simplesmente começou a pesquisar e ele descobriu uma loja em Campinas com botão de WhatsApp. Ele descobriu que aquela loja tinha um atendimento rápido e ele clicou imediatamente, um vendedor falou com ele. Falou assim, opa, aqui no WhatsApp. O senhor é de tal, o senhor é de Lema? Eu sou de Lema, eu criei o seu produto. Tal. Eu falei, não, a gente manda aí para o senhor. Mas como assim vocês mandam? E o frete? Não, o frete, vamos ver qual o produto que o senhor vai... Enfim, ele comprou o produto, veio um carro do BlaBlaCar, Jorge. BlaBlaCar. Que é online. Aquela empresa tinha um conhecimento do BlaBlaCar. BlaBlaCar, para quem não sabe, são pessoas que otimizam espaços do veículo dela para trazer coisas. Então, tinha um cara que era Leme Campinas todo dia. Ele entrou no site e falou assim, eu tenho uma caixa de tanto tamanho, pesa 4,8 kg, cabe no seu porta-mala, eu vou te pagar. Você pode levar para Leme para mim? Posso. Então tá aqui, fechado, levou em menos de 2 horas, 3 horas, aquele produto estava na casa dele. E aquela empresa de Leme, das 8 às 18, não atendeu a demanda daquele cliente. Como é que isso traz para a farmácia? Às vezes você está no seu bairro, o seu vizinho não compra de você. Por quê? Porque o vizinho não é de loja física. Ele não quer ter tempo de circular a farmácia. Ele quer que chegue na casa dele. Não é isso, Jorge? Veja esse exemplo aí que você trouxe. Muito legal a história. A experiência completa é importante você ter isso. Porque se ele fizesse o atendimento, mas a entrega dele não fosse rápida, ou ele programasse isso para a semana que vem, provavelmente não ia sair o churrasquinho, né? Então, a jornada completa, que vai desde a experiência de compra, de você estar à disposição, se você conseguir atender, fazer um pouquinho a mais, que é como que eu te entrego isso? Eu vou achar um jeito, né? E achou. Que legal. E você entregar, de fato, você conseguiu provavelmente fidelizar um cliente. E é isso que a farmácia precisa fazer. Ela tem que olhar para o canal digital como uma oportunidade de vendas. E esse canal, ele tem que estar à disposição para fazer a jornada completa. Não adianta só receber o pedido. Se você não conseguir entregar dentro do tempo que você prometeu, provavelmente você vai ter uma experiência ruim e o consumidor não vai voltar a comprar com você. Então, quando você proporciona essa experiência, e aí você citou alguns números das grandes redes,
Essa grande rede se preparou para fazer isso. Exato. Não é de hoje esse número. Ela vem há alguns anos trabalhando isso. Então ela pensou como que eu monto lá o meu site, meu aplicativo, como que eu garanto o sortimento de produtos, como que eu garanto uma entrega dentro de um tempo adequado, uma entrega rápida. E isso gera a confiança do consumidor final. Quando ele gera confiança, a chance dele voltar a comprar é muito maior. É muito grande. E então, eu quero que você entenda com essa fala que o cliente não é mais do WhatsApp. O cliente não é mais do telefone. O cliente não é da loja física. O cliente é ele mesmo, da experiência que ele valoriza, dos critérios que ele valoriza. Então, e a sua farmácia deve se preocupar com isso. E outra, a jornada que nós estamos discutindo aqui pode começar em uma perna e terminar em outra. Pode começar em um canal e ir para o outro. E migrar esta necessidade, é isso que eu falo de mentalidade. Agora, adianta comprar de forma online e não entregar bem? Adianta entregar bem, mas não ter uma boa experiência de compra? Ô Jorge, eu tenho outra história aqui de uma consulta médica, né, que uma pessoa perdeu. Perdeu por um problema familiar. Houve lá um falecimento e aquela pessoa teve que ir para o enterro. E aí o que ele fez? Ele perdeu a consulta, ele pegou o WhatsApp, né? E ele escreveu lá para a moça, olha, infelizmente eu perdi a consulta e não consegui ir. Sabe o que a moça secretária respondeu? Ok, a sua consulta vai ser remarcada para o dia 11/6 às 15 horas. Jorge, o que é mentalidade? Eu quero e volto e insisto. Eu tenho visto isso nas farmácias. A farmácia era muito boa no atendimento humanizado em relação a tratar. Nós, né, Jorge, eu como farmacêutico, a gente visita a farmácia, está sempre em farmácia. A gente sabe que farmácia é um ponto de cuidado. Quando foi pro digital, aquela enfermeira achou, aquela secretária daquele médico, ela achou que era diferente, era só um negócio frio tecnológico. Não perguntou, o que houve? O senhor disse aqui que houve um falecimento. O senhor está bem? Não se preocupe. Estamos aqui para te ajudar. Então, há um mito também, Jorge, eu quero provocar, que a venda por canais digitais, ela é fria, ela não tem humanidade. E eu discordo e falo, é possível você levar essa humanidade para dentro dos canais digitais. Queria que você falasse sobre isso, Jorge. Isso aí tem muito sentido e vem de encontro com aquilo que a gente falou no início do nosso bate-papo aqui. Enquanto a farmácia, o gestor, não olhar para o canal digital como um outro canal de vendas que ele tem que trabalhar, estruturar, pensar em atender bem também, igual ele faz no físico, esse tipo de situação que você trouxe vai acontecer e é muito ruim. Agora, tem dono de farmácia que já entendeu isso. Tem dono de farmácia que ele já olha para o digital como um novo canal para ele adquirir novos clientes, mas ao mesmo tempo para ele manter os clientes dele. Que existe a preocupação, será que o meu cliente do balcão, se eu direcionar ele para um canal digital, será que ele volta a comprar comigo? Então, à medida que ele atende bem no digital, ele se preocupa, ele cria uma estratégia, ele cria uma campanha para conversar com esse consumidor pelo canal digital, automaticamente o consumidor compra no digital, vai para o físico e ele se sente bem atendido também. Qual que é a diferença, né? Você falou sobre atendimento humanizado. Por que não, no canal digital, a gente não conseguir levar essa mesma experiência do que o canal físico? Uau. Eu acho que esse é o grande desafio, é você usar o canal digital para se relacionar e não só para comercializar produtos. Que legal. E aí eu quero destacar para você que usa esse Instagram de forma muito ruim, de forma péssima. A Instagram, que é uma rede social, o WhatsApp é uma rede social e você fica transformando o teu WhatsApp num monte de panfleto com preço. Não é lugar disso. Existem estratégias. Vou te dar uma estratégia. Você começa, por exemplo, na hora que os pedidos da Santa Cruz chegar lá, você abre a caixa, né, junto. Você faz um unboxing, mostrando como é a sua rotina. E aí a pessoa fala assim, nossa, eu não sabia disso. E você coloca o link de compra
do aplicativo, do seu site. Você pode convidar a pessoa, porque se ela está no Insta, ela pode ser ágil. Agora, facilita a jornada. Não seja chato. Tem muita farmácia que não está sabendo trabalhar. Eu dei o exemplo para você dessa secretária do médico, mas e você que transforma o teu Instagram num panfleto? E você que ainda está usando carro de som, e eu não tenho nada contra, mas você tem medido a eficiência disso? Sabendo que você tem hoje como fazer tráfego, você tem uma estratégia boa, que eu já vi sua, cuponagem, Jorge, que eu achei muito, os cupons que o Farmácias App tem, trazendo cupom, trazendo estímulo, não é, Jorge? Assim, você precisa dar um motivo, né, um incentivo ao consumidor, por que ele vai comprar pelo aplicativo. E esse incentivo, ele passa também por essa questão, às vezes, que pode ser um cupom, um desconto. É uma estratégia usada aí pelo mercado de maneira geral. A gente tem feito algumas iniciativas como essa, mas também temos opção de frete grátis, a gente consegue subsidiar por campanhas, né, por algum período. Que legal. Tem indústrias, eu acho que é legal falar sobre isso também, tem indústrias que apostam no aplicativo, Uau. olham o Farmácias App como um canal da indústria para se relacionar com o consumidor, passando pela distribuição e passando pela farmácia, pelo varejo. Então, tem indústria que cria um cupom de desconto e ela subsidia, o consumidor entra pelo aplicativo, lá no Farmácias App, ele compra e ganha 30% de desconto, se comprar daquela indústria. Eu vou repetir para você, porque você precisa entender isso de forma a gerar venda. Tá todo mundo aqui querendo que a sua farmácia tenha resultado. E eu tenho agora o Jorge falando, e eu acho que é legal isso do Grupo Santa Cruz, porque a indústria tá pertinho de vocês lá, né? Sim, somos muito parceiros das indústrias, as principais, inclusive. E aí, a lógica, então, veja se eu entendi, Jorge. Eu vou repetir, Jorge, porque eu não sei se o pessoal entendeu. Eu, como indústria, falo com o Farmácias App e eu subsidio determinado produto X, faço a mídia, apoio através do Farmácias App, e aí o cliente recebe aquele desconto, estimular. Isso é um trade, né? É uma forma de fazer um trade, digital, vamos falar assim. Cara, que legal, Jorge. Mas é importante a gente falar sobre isso, porque... Tem farmácia que não tá nem sabendo que você tá fazendo tem isso. Tem farmácia que não sabe, tem farmácia que ainda pensa assim... eu tenho que... como é que eu faço para ter o desconto da indústria? Porque o meu concorrente vende muito mais barato que eu. Mas é uma questão de você ter acesso às ferramentas adequadas. Nesse modelo que a gente está falando aqui, de parceria com as indústrias, perceba que ter um aplicativo especializado em farmácia, que faz parte de um ecossistema completo, que vem desde a indústria, a distribuição, até chegar no varejo e o consumidor final, é muito importante. Legal. Então, a gente, com 70 anos de distribuição, naturalmente, muito próximo de todas as indústrias, todas elas apoiam esse tipo de iniciativa e fazem questão de levar e promover esse canal junto com as farmácias para que a gente chegue no consumidor final. E tem farmácia que, enquanto ela não tiver no aplicativo, tiver naquela resistência de permanecer no analógico, ela não vai ter esse tipo de condição, esse tipo de campanha, e a indústria não está fazendo investimento chegar até o consumidor dela. Até para ter mais controle. Né? Também. Pessoal, eu quero já agradecer. Foi um bate-papo intenso, profundo e muito... não é do futuro. É engraçado, né? Eu estava pensando aqui se isso que nós estamos falando aqui é algo do futuro. Não é. Porque tudo que nós estamos conversando está acontecendo aqui, agora, nesse exato momento. O nosso podcast hoje aqui não quis discutir coisas do futuro, porque coisas do futuro não existe. A gente está falando de coisas atuais. Se você gostou de algum desses conteúdos, se você gostou disso, eu vou deixar aqui embaixo uma forma, aqui no YouTube mesmo, uma forma de você entrar em contato com o time do Jorge, para que você saiba mais. Minha preocupação é, você precisa se atualizar. Você precisa se atualizar, você precisa estar antenado com tudo que está acontecendo. E há uma grande vantagem. No passado, Jorge, quando eu comecei com a consultoria, a Desenvolva está fazendo aí quase 20 anos, a gente via uma diferença enorme quando se falava de tecnologia para uma grande rede para a farmácia independente. Eu quero dizer para você que não.
Porque isso aqui é só uma questão de usuário, uma questão de cadastro, e tudo isso, totem, aplicativo, site, marketplace, está disponível para você, uma farmácia de bairro. Não é isso, Jorge? Posso trazer um exemplo nisso aí que você está falando? Eu peguei o exemplo de uma farmácia, ela se cadastrou no Farmácia Zep, lá em 2022. Tá bom. E ela não estava vendendo quase nada. Aí, o ponto é, por que ela não vendia quase nada? Ela estava numa cidade do interior do Paraná, chamada Cambará. Cambará. Tem ali seus 20, 25 mil habitantes, aquela cidade. E ele falou, eu não vendo pelo aplicativo porque a minha cidade é muito pequena, o consumidor não está habituado com esse tipo de questão. Quando ele começou, em 2024, 2 anos depois praticamente, começou a divulgar que ele estava fazendo parte do Farmácia Zep, ele começou a vender e chegou a vender 20 mil por mês. Uau! Coisa que ele não tinha venda nenhuma. Ele não tinha essa venda? Não tinha. Aí você pensa, mas isso aconteceu isoladamente numa farmácia. Não, Marcelo, aconteceu em outras regiões também. Tem farmácia que se cadastrou em fevereiro desse ano, em Juiz de Fora, tá? Farmácia independente de Juiz de Fora. Faz parte de um associativismo lá, mas é uma única loja. No primeiro mês que ele entrou, ele já faturou acima de 30 mil. Cara, o primeiro mês. Eu creio nisso, eu acredito. E para finalizar essa linha de exemplos, eu vou pegar um outro caso de uma farmácia, também independente, mas isso aí ele já entendeu qual que era o jogo. Além dele fazer parte do aplicativo, ele investe na divulgação para dizer que ele está lá dentro. Então, ele, por conta própria, investimento da farmácia. Ele falou assim, eu vou fazer uma propaganda no rádio, vou falar que eu estou no aplicativo e vou usar esse desconto, essa campanha, o cupom que você comentou. Ah, que legal. Ele colocou um outdoor na cidade dele, falando, estou no aplicativo do Farmácia Zep. Aqui você consegue ter condições diferenciadas. Que legal. Então, ele investiu nisso. Claro que tem a contrapartida, né? Ele colocou um pouco de investimento lá. Mas quanto você imagina que ele vende por mês dentro do Farmácia Zep especificamente? Não faço ideia, Jorge. 160 mil, 180 mil, chegou a bater 200 mil de venda só no aplicativo de uma do Farmácia venda Zep. Que ele não tinha. Então, é isso. Eu quero, então, agradecer e espero que você curta, compartilhe e deixe seu comentário. Eu tenho um compromisso com você. O que você escrever aqui nos comentários, eu prometo a você que eu faço chegar no Jorge para que ele possa comentar. Todas as suas perguntas são muito bem-vindas. E eu quero te fazer um convite aqui. Nós estaremos em Uberaba com o Desenvolva Day Delivery, um evento de tecnologia, um evento de inovação, um evento onde Jorge do Farmácia Zep estará lá aprofundando. Então, você que é do Brasil, já tem gente do Brasil indo a Uberaba, mas você também que é da região, você deve ir lá para entender tudo o que está acontecendo. O Jorge vai, eu já combinei com ele, mostrar foto, não vai só falar não. Eu quero fotos, se possível, desse outdoor, ideias para você, Jorge, para que você possa mostrar para o pessoal o que é possível. Nós aqui estamos, dá uma mão aqui, Jorge, nós estamos aqui unidos para fazer a farmácia independente, o associativismo, para fazer você aí crescer de uma forma sustentável e não apenas funcionar. Porque tem muita farmácia que funciona, Jorge, mas a gente quer que cresça. Então, suas palavras finais vou deixar para você encerrar o programa, Jorge. Olha aí, que honra, hein? Que honra. Obrigado pela oportunidade de estar aqui fazendo parte desse programa. É muito legal bater esse papo e poder ajudar as farmácias a... Como é que eu faço para entrar nesse digital, né? Como é que eu faço para entrar e trabalhar e performar bem? Então, esse trabalho que a gente vem fazendo e a oportunidade que é muito válida é fazer esse conhecimento chegar até a farmácia. Essas ferramentas são do Grupo SC, elas são totalmente acessíveis. A farmácia não tem que pagar um valor para entrar, ficar pagando uma mensalidade ali. Ela entra e a gente ajuda ela a vender mais. Porque, naturalmente, se ela vender mais... A tendência é que ela compre mais e o ecossistema como um todo movimente. Então, vou estar lá no Desenvolva Day, é uma data legal. Vou falar um pouquinho dessas soluções, mas tem novidade. Uau! Então, para quem vai lá no Desenvolva Day, além de tudo isso que a gente conversou aqui, nós vamos falar sobre como que a inteligência artificial ajuda a farmácia a trabalhar, a melhorar o resultado, a fazer a gestão de todas essas ferramentas que a gente citou e muito mais. Não perca a oportunidade. Que bom. Tchau e continue se desenvolvendo. É isso aí, obrigado.